Galera, chegou aos cinemas o mais novo filme da franquia Um Lugar Silencioso. Um Lugar Silencioso, dia 1. Eu assisti ao filme e nesse vídeo eu vou trazer para vocês todas as minhas impressões sobre ele. Será que esse terceiro filme da franquia que nos conta a origem da invasão alienígena que colocou a raça humana em extinção vale realmente a pena? Não sei. Será que ele é melhor do que os dois filmes anteriores? Isso simplesmente não é possível. Ou será que não? Vem comigo, porque você vai ter essa resposta numa análise completa, sem spoilers, agora, aqui, neste vídeo exclusivo do The Geek. Então, sem mais delongas, bora para o vídeo. Produção, solta a vinheta! É o fim dos tempos. Tem pessoas, sem Nova York, sem nada mais. Oi, eu sou o Murilo e você está assistindo ao The Geek. Galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, eu assisti ao filme Um Lugar Silencioso, dia 1, e eu gostei bastante. Acho que é um dos melhores filmes da franquia. Depois do primeiro, esse daí é o meu segundo favorito. Na ordem seria o primeiro, o dia 1 e depois o capítulo 2, né? Não que o segundo filme tenha sido ruim, mas eu achei que o dia 1 acabou sendo melhor do que o Lugar Silencioso parte 2. Este filme também é roteirizado e dessa vez não tem a direção de John Krasinski, que é o responsável por dirigir e produzir e atuar nos dois primeiros filmes da franquia, né? O Lugar Silencioso e o Lugar Silencioso capítulo 2. Ele é o produtor executivo do dia 1 e roteirista ao lado do diretor deste filme. Eu achei esse filme muito diferente e ao mesmo tempo muito leal à obra que ele está dando continuidade. Normalmente, ou na grande maioria dos casos, quando a gente vê uma franquia se perpetuando ao longo dos anos, com o passar do tempo e com o passar dos filmes, alguns elementos canônicos e importantes da franquia são deixados de lado em prol de se criar uma nova história. Não é isso que acontece aqui em Um Lugar Silencioso, dia 1. Muito pelo contrário, tudo que a gente vem descobrindo sobre esta franquia desde o primeiro filme é referendado aqui no dia 1. Embora não tenha explicações claras sobre tais fatos. Por exemplo, a gente descobre lá que os alienígenas não sabem nadar, não respiram debaixo d'água no segundo filme. E a gente tem uma referência a isso aqui, dia 1. Também com relação a eles detectarem os seres humanos pela audição. Isso também é retratado aqui. Então, os elementos mais importantes da franquia foram mantidos aqui. Só que esse filme, ele é muito maior. O primeiro foi gravado com uma câmera TechPix e um real. O segundo já foi maior. Ele gravou ali num estúdio mais ou menos e com 100 milhões de dólares aí para fazer o filme. E esse terceiro é muito maior, ele é grandioso. Ele gravou aí com câmeras IMAX e com faturamentos de bilhões ali sendo utilizados para fazer o filme. E ficou realmente muito bom. Eu acho que foi muito bem feito o filme. A grandeza do filme mostra isso, né? A gente vê que o primeiro filme ele é mais restrito ali na família, a fazenda em que a família vive. Depois do segundo a gente já vê que tem um pouquinho da expansão do universo. A gente vê ali onde era a cidade que eles viviam no primeiro dia da invasão alienígena. E nesse dia 1 a gente vê a Nova York sendo completamente destruída pela invasão. E a gente vê o momento em que há a invasão alienígena. Eu achei isso bem interessante. O que me faltou, e aí eu posso estar sendo muito rigoroso, mas é uma curiosidade que eu tinha, era de saber de onde esses alienígenas vieram, por que que eles vieram para a Terra, uma história de origem mesmo, do que levou eles a chegarem à Terra e quais eram os objetivos deles, se é que eles tinham objetivos mesmo. Talvez eles estavam ali, chegaram na Terra e o único objetivo deles era se manter vivo, era se alimentar, e os seres humanos acabaram virando ali presas, né? Um caçador mais forte acabou transformando ali os seres humanos em presas
Pode ser isso fica meio em aberto em toda a franquia. Eu gostaria de ter uma explicação, mas isso pode ser preciosismo meu. Com relação a este filme, eu acho que foi muito bem sacada a escolha da Lupita para ser a protagonista. Em tempos em que a gente vê o universo geek reclamando de lacração, quando tem lacração e deve ser reclamada, e muitas vezes quando não tem lacração e muita gente reclama falando que tem quando não tem, a gente vê a tendência voltado para esse gênero, voltado para o empoderamento feminino, que o mundo geek rejeita muito ainda. Este filme, ele é um tapa na cara dos dois polos, porque ele não é lacrativo e ele é, ao mesmo tempo, com referências a pautas sociais, o que é o marco dessa franquia. Por que ele não é lacrativo? Não sei. Ele não é lacrativo porque ele tem um bom roteiro, ele é muito bem escrito, ele usa elementos que muitos diriam que é lacração de uma forma tão bem escrita que fazem ser épico. O papel da Lupita como protagonista nesse filme, eu colocaria ali como se fosse a Riley lá do Alien, o Oitavo Passageiro. Ela é uma protagonista B10. Ela é uma protagonista feminina, negra. Tem mais representatividade do que isso? Não. Colocar um empoderamento feminino, numa atriz negra, não tem. Mas por que foi tão bem aceito? Por que o filme está sendo aclamado pelo público e com uma boa avaliação pela crítica? Porque tem roteiro, porque é bem dirigido, porque tem história, porque tem uma atuação muito boa. O primeiro filme, eu colocaria ele como sendo um sci-fi de terror. O segundo filme, eu já colocaria ele sendo como um sci-fi mais de ação. E este é um sci-fi mais dramático. Embora eu os defina assim, todos os três filmes conseguem passar por subgêneros muito bem, conseguem entregar elementos de terror, conseguem entregar elementos de ação, conseguem entregar elementos de sci-fi, conseguem entregar elementos de drama. Principalmente nesse Um Dia 1, a personagem da Lupita é muito dramática e muito bem feita, muito bem roteirizada. Quando ela apareceu pela primeira vez no filme, eu até estranhei a aparência dela, pensei assim, caraca, será que a atriz tá doente? Porque ela tava muito magra. Mas assistindo ao filme, faz sentido ela tá magra daquele jeito, pelo papel que ela tem, que é uma mulher que tá lutando ali contra um câncer terminal, no meio de um apocalipse. Eu acho que esse filme talvez seja o filme mais complexo da franquia Um Lugar Silencioso. Não por ser um roteiro primoroso, que não tenha erros de roteiro. Claro que tem. 99% dos filmes hoje em dia tem conveniências de roteiro, tem erros de roteiro. Mas não é nada gritante, não é nada forçado, nem na representatividade e nem na construção narrativa. É tudo muito bem encaixado e pensado com o que já foi mostrado no core de Um Lugar Silencioso nos dois outros filmes. Temos referências ao segundo filme, com a presença de um ator que está no segundo filme que aparece aqui. Temos muito boa construção de um universo. A gente consegue entender como que as coisas estão se caminhando desde a sua origem. Esse filme me lembrou, tirado as suas devidas proporções, com o Guerra Mundial Z. Porque lá no Guerra Mundial Z e aqui, tudo acontece na cidade de Nova York. Só que há elementos que são muito parecidos. Tanto lá no Guerra Mundial Z, estrelado pelo Brad Pitt, quanto aqui, quando há invasão alienígena, quando ocorre o apocalipse zumbi, ninguém sabe o que está acontecendo. E as pessoas vão tentando se adaptar e descobrir como sobreviver nesse ambiente hostil ao longo de suas jornadas. Tanto lá o Brad Pitt como a Lupita aqui. Então, isso tem essa verossimilhança e eu gosto pra caramba de Guerra Mundial Z. Acho que é um dos melhores filmes de zumbi já feitos na história do cinema. E aqui Um Lugar Silencioso Dia 1 me remeteu bastante a isso. Tem uma essência de Guerra Mundial Z bem forte. Talvez o único ponto que eu possa criticar, eu nem vejo isso como uma crítica, mas é uma observação que eu tive assistindo o filme, é que houve uma pequena diferença na retratação dos aliens, dos monstros que aparecem em Um Lugar Silencioso. Lá no primeiro e no segundo filme, esses monstros, esses aliens, pelo menos pra mim, tinham um visual muito parecido com o Demagog lá de Stranger Things. Aqui ainda há essa referência, mas eles têm um quê muito mais grotesco, um quê muito mais animalesco, um quê muito mais de monstro. Lá era um monstro meio fictício, um pouco meio fora da realidade, mas mesmo assim amedrontador nos dois primeiros filmes. Aqui ele já é um alienígena mesmo, um ser monstruoso. A presença deles, principalmente nesse segundo filme, assim como ocorreu no primeiro, naquela cena icônica da banheira, é extremamente referente a terror psicológico. A questão de você não poder falar, a questão de você estar em um lugar
em que um barulho mais alto consegue fazer com que você fale, porque o barulho mais alto interrompe os seus efeitos sonoros e impede que esses aliens o escutem. Então, de certa forma, você consegue ficar protegido nesse ambiente, mostrado no primeiro filme, na cena da cachoeira, e aqui também tem uma referência a esta cena, em Um Dia 1. Então, tudo é muito bem amarrado, e tem essa questão, sim, de designer dos alienígenas que eu achei um pouco diferente. Acho que talvez seja a parte que não foi tão leal aos primeiros filmes. Mas, no geral, eu achei esse filme muito bom mesmo. Pra ele, eu dou uma nota 8,5. Pro primeiro filme, eu dou uma nota 9. Pro segundo, eu dou uma nota 8. E esse daí é uma nota 8,5. Vocês veem aí que todos os filmes de Um Lugar Silencioso, pelo menos pra mim, são muito bons. E assim como foi assistir a Um Lugar Silencioso 1 no cinema, em que a sala do cinema ficou totalmente em silêncio, totalmente tensa, aqui em Um Dia 1 a gente conseguiu ter isso. No 2 a gente teve em proporção menor, aqui não. Um Dia 1 a gente conseguiu realmente reproduzir na sala de cinema essa sensação de estar envolvido no filme, de não respirar, porque a coisa pode pegar. Então assim, foi realmente uma experiência muito intensa. Eu gostei muito da carga dramática que deram nesse filme. Acho que eleva a qualidade do filme essa carga dramática. Faltou aí um pouco, talvez, umas conexões a mais com a franquia. Mas, no geral, é um filme muito bem escrito pelo John Krasinski. Acho que foi realmente maravilhoso o trabalho que ele fez na direção, na parte do roteiro e também na produção. E, sem sombra de dúvidas, pelo menos essa é a minha opinião, um dos melhores filmes de sci-fi aí dos últimos anos. E é uma franquia que eu espero que consiga se manter e desenvolver por bastante tempo, porque ainda há muito a ser explorado sobre esta franquia, né? A gente já viu ali a cidade da família lá do John Krasinski, a gente viu como foi a chegada dos alienígenas lá nessa cidade, a gente viu um ano depois da chegada deles, como a família lá do John Krasinski nesse universo estava vivendo. Agora a gente viu como que foi para Nova York essa chegada desses alienígenas, e a gente sabe também pelo core desse universo, que nos foi mostrado tanto no Lugar Silencioso 1 quanto no Lugar Silencioso 2, que essa invasão alienígena foi em quesito global. Então eu acho que seria interessante a gente ver outros lugares do mundo, como por exemplo Londres, já que a gente tem um personagem bem importante aqui em Um Dia 1, que vem de Londres, né? E o interessante é que esse ator que faz esse personagem, o Eric, é o mesmo ator que faz o cara da guitarra lá de Stranger Things, que morre na última temporada de Stranger Things. E eu achei que a atuação dele aqui tá muito boa e completamente diferente do personagem que ele entregou lá em Stranger Things. Isso é o quê? Isso é um roteiro muito bem escrito, diga-se de passagem. Então, fica aqui minha recomendação. Se você ainda não assistiu a Um Lugar Silencioso, Dia 1, vá no cinema, porque vale a pena. É verdade. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam deste filme, Um Lugar Silencioso, Dia 1, que nos mostra a origem do ataque alienígena que colocou o mundo em extinção e no completo silêncio. Vocês gostaram tanto do vídeo quanto do filme? Deixa aqui nos comentários a opinião de vocês e bora interagir! Bem galera, vou ficando por aqui, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de arrebentar o like, se inscrever no canal com o botãozinho do sininho. Venha você também fazer parte do nosso clube de membros. A gente se vê no próximo vídeo. Um beijo, fiquem com Deus, até a próxima!